Fala, futuros imigrantes, aqui é Sami Farias do canal Sami na América. Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no meu canal eu falo sobre imigração legal para os Estados Unidos. Eu conto como foi a minha história, como eu imigrei, eu e minha família. Nós imigramos para os Estados Unidos com o visto B2NW, então nos outros vídeos eu contei um pouco da história de como a gente chegou aqui. Se você tem interesse em saber sobre a vida nos Estados Unidos, curiosidades, como está sendo, né, a nossa adaptação, eu te convido a ficar no meu canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e já dê um joia acreditando que você vai gostar desse vídeo. Eu trouxe minha filha, uma convidada super especial hoje. Oiê. Que vocês vão gostar desse vídeo até o final e aí, porque se deixar para dar um curtir no final, acaba esquecendo, né? Então, nos ajude com o canal, por favor, compartilhe. Lembrando também, antes da gente começar, antes de eu pedir para a Lúcia apresentar, eu fiz um e-book aqui da Carolina do Norte, com as coisas que eu já aprendi, com o que eu já posso ensinar para vocês, algumas coisas, algumas pesquisas também que eu já fiz, enfim, explicando um pouco como para você poder chegar aqui na Carolina do Norte um pouco mais tranquilo, já sabendo de algumas coisas, né? Então, eu fiz um levantamento das maiores empresas aqui da região. Muitas provavelmente você não vai encontrar, mesmo se você der um Google. Eu coloquei lá já nessa pesquisa. Tem algumas coisas bem interessantes no e-book. Então, eu fiz um e-book, eu vou deixar o link no vídeo. Se você tiver interesse, é muito fácil, um valor super acessível. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar com essas informações. Vamos lá. No vídeo de hoje, trouxe a minha filha, a Luíse. Oi. Não sei se vocês já conhecem, ela já fez alguns vídeos aqui comigo. E a Luíse também tem um canal. Eu vou pedir para a Luíse se apresentar para vocês, falar um pouco do canal dela. E aí eu tenho algumas perguntas que vocês sempre me fazem para eu fazer para a Luíse, e hoje é o dia. Oi, eu sou a Luíse, eu tenho 17 anos, eu tenho um canal no YouTube também, eu vou deixar escrito aqui embaixo. Gente, vocês estão vendo o tempo aqui atrás? Carolina do Norte é assim, tá calor, a Luísa está de short e regata, eu tô aqui sem blusa também, né? Não tô de short, mas tô sem blusa, acabei de fazer caminhada, tô com calor. Mas Carolina do Norte é assim, cara, amanheceu com um tempo assim que parecia que ia super esfriar. Estava com acho que 13 graus de manhã, se eu não estou enganada. Aí agora, sei lá, tá 24 graus. Tá 24 graus, cara, você tem noção? 24 graus. Mas olha o tempo, olha isso, olha esse céu. Ali tá bem dourado, aqui não dá pra ver no vídeo, mas ó, pra lá. Mas aqui eu tô aqui na varanda de casa, né? Aqui tem um pôr do sol maravilhoso. E hoje tá essa cor assim, mas geralmente é muito maravilhoso mesmo. Eu sempre posto lá no Instagram as fotos daqui. Se você não me segue, te convido a me seguir. Também vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Vamos lá. Vocês sempre me perguntam, me pedem para eu perguntar para a Luíse, eu falar para vocês como que a Luíse fez os voluntariados dela, como que a Luíse arrumou os trabalhos dela, remunerados também, né? E hoje é o dia que eu vou perguntar isso para ela. Primeiro de tudo, gente, acho que vale a pena fazer dar um contexto aqui para vocês, né? A gente veio há 1 ano e pouquinho do Brasil, né? A gente chegou em julho de 2024 e até então a Luíse sabia poucas coisas para poder fazer as aplicações para os colleges. E ela vem fazendo uma mentoria com a Lili. Também vou deixar o contato da Lili aqui embaixo para vocês. E eu super, super recomendo. Também tem vídeo da Lili aqui no canal. Porque precisa o quanto antes, tá? Se você acha que seu filho ele tá no 9º ano no Brasil, nem tô vendo isso ainda, tá atrasado. Veja, porque se você deixar para ver tudo aqui, para a Luíse foi uma loucura, assim, né, Lu? Uhum. Está sendo ainda. Então, é porque a Luísa é super dedicada. Então, você tem que confiar bastante no seu filho, ele tem que ser bem dedicado, porque muitas das coisas vai depender dele, né? Ou dela, e requer muito tempo, estudo e dedicação, de verdade. E uma das coisas que faz parte para uma aplicação para os colleges
e que todo mundo deveria fazer, independente disso ou não, é voluntariado. E aí no Brasil, eu vou pedir para a Luísa falar um pouco do que ela fez no Brasil. A gente já começou a movimentar isso, ela fez lá no Brasil. E eu queria que a Luísa falasse como que você achou aqui o site de voluntariado. Como é que você descobriu o voluntariado? O que você fez até agora de voluntariado? Então, bom, para começar, como eu falei, tenho 17 anos, agora eu tô no último ano do high school, que seria o terceirão do ensino médio, né? Aqui é o senior year. E aqui o high school, o ensino médio, começa a partir do 9º ano do Brasil, que aqui seria o 1º ano e vai até o 4º. Então eu vim pra cá, eu entrei no junior year, que seria o 2º ano, né? O penúltimo ano do ensino médio. Então até o ano antes desse, até o penúltimo ano eu fiz no Brasil. E lá no Brasil não tem muita opção, assim, né? Muito incentivo e tal. Eu fui atrás, assim que eu soube a confirmação de que a gente ia se mudar, eu corri atrás de voluntariado, de coisas extracurriculares no geral para fazer, mas como eu falei, não tinha muito incentivo. Então pela escola não tinha... A minha escola era muito forte academicamente, né? Ela é bem forte academicamente, porque é voltada para o vestibular. Então eu estudei sempre voltada para o vestibular e acabei que eu nem fiz o vestibular. Então a parte do extracurricular não era muito forte. Então, pelo menos ali na parte do ensino médio, né? É uma escola conteudista. Isso. Sabe aquelas escolas que se preocupa em qual universidade o aluno vai estudar? Vai estar lá estampado PUC, vai estar estampado USP. E nada contra, até porque a Luísa estuda lá desde o 6º ano, o Matheus já estudava lá também. E era como a gente pensava realmente. E é o sistema do Brasil. Né, dessa forma. Ela nunca estudou numa escola assim até o 5º ano. E foi a partir do 6º que eu pensei nisso, porque eu falei, cara, eu tenho que prepará-la para o vestibular, né? Porque senão vai ser um pouco mais difícil. Aí eu corri atrás, eu mesma comecei a pensar em lugares que eu poderia voluntariar. Lá na cidade onde a gente morava, no centro, tinha um hospital de câncer. Eu tentei voluntariar lá, eles aceitam voluntários, só que era maiores de 18 anos. Então eu não consegui voluntariar lá, mas eu comecei a procurar outros lugares ali perto que estavam ao meu alcance, que eu conseguia ir. E aí eu achei lá na cidade onde a gente morava, tinha várias casas de repouso, principalmente ali no bairro onde a gente morava, tinham várias casas de repouso diferentes. E aí eu comecei a aplicar assim, mandar o meu currículo e mandar por e-mail mesmo, ligar, ir lá bater na porta, falando assim, oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, eu tenho tantos anos, eu estou na escola, queria fazer voluntariado, fazendo isso, isso e isso. Fiz um padrãozinho de e-mail bonitinho e mandei para todas as casas de repouso, né? E aí uma delas, que eram 2 unidades separadas, mas era a mesma rede, falaram que podia um mês depois elas responderam. E aí falaram que aceitariam. Esse um mês depois foi em abril, que elas responderam final de abril. A gente se mudou em julho. Então eu tive 2 meses praticamente, né? Maio, junho, para poder fazer tudo bonitinho. Até o comecinho de julho, né? Mas aí eu fui lá nessa casa de repouso e aí eu comecei 2 vezes por semana, uma em uma unidade, outra na outra unidade. 1 horinha eu ia, fazia as atividades, preparava tudo. Eu fazia as atividades, sim, coisas simples, né? Então, por exemplo, eu ia lá às vezes para conversar, separava algumas atividades que, tipo, são mais cognitivas, ou jogos mesmo, dominós e tal. Então, era basicamente isso que eu fazia. Eu queria ter feito isso antes, mas eu não pensei nisso antes e eu mandei, era no comecinho do ano, os e-mails, então muitas não responderam, outras responderam que não, e essa que respondeu que sim demorou muito, né? Porque não é filosofia, o Brasil não tem muito, não é comum, né? Ter esse tipo, como assim? Você quer fazer voluntariado? Parece que é golpe até, né? Você quer trabalhar aqui de graça pra mim? Né? Enfim, então acho que foi uma dificuldade, né? Ainda mais pra menor de idade, né? Porque aqui é muito, muito, muito comum. Lá eu via, tanto na casa que eu fui, na casa de repouso que eu fui voluntariar, a mulher que era a diretora de lá falou que tinha uma voluntária antes, mas era uma adulta, que era uma terapeuta. Ela era musicoterapeuta formada, né, e tal. Então ela fazia esse trabalho lá. Eu era uma mera adolescente de 15 anos
Então, eu não tinha experiência nenhuma e tal, então acho que também isso impacta, né? Mas, enfim, aí eu fiz isso, aí a gente veio pra cá, e aí eu sabia que assim que eu chegasse aqui, porque eu já tava no penúltimo ano, que o Junior Year, que é o penúltimo ano, é quando você precisa fazer tudo. Se você não fez até agora, você precisa fazer tudo. Tipo, você precisa visitar faculdade, você precisa fazer extracurricular, seja voluntariado, trabalhar, enfim. Você também, é o momento de tirar sua carteira. Você começa a fazer as coisas para poder aplicar para a faculdade, né, no geral, que é um processo bem longo. Então eu sabia que assim que eu chegasse aqui, eu tinha que correr e fazer tudo, correr atrás de voluntariado, trabalho, internship, e foi isso que eu fiz, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu fui atrás de... Na verdade, no comecinho, bem no comecinho, no primeiro semestre, que é de agosto a dezembro, primeiro semestre de aula, eu não fiz muitos extracurriculares, assim, tipo, voluntariados fixos e tal, porque eu tinha acabado de chegar, né? Então, até conhecer tudo, tinha a língua também, eu já falava inglês, mas não era como agora, por exemplo, né? Então, eu usei esse tempo para me adaptar, eu comecei a tirar minha carta, né, de motorista. Eu fiz as aulas de direção e tal, em outubro. Fiz alguns voluntariados pontuais, assim, num evento aqui, um evento ali. E procurei clubes na escola, mas a escola que eu tava não era muito forte, então também não tinha muitas coisas. E entrei pro vôlei, né, isso foi um extracurricular que eu fiz. Assim que eu cheguei, eu já entrei pro vôlei, que eu já jogava no Brasil. E aí aqui eu entrei pro time varsity da escola, pro primeiro semestre, né. Aí, depois do segundo semestre, comecei a ver mais as coisas e tal. Eu fiz o SAT também. E aí, no verão, que são 3 meses de férias, eu fui atrás, já que eu não tinha nada para fazer, eu fui atrás de fazer alguma coisa, né? Útil. Aí, eu achei um internship e 2 voluntariados. O internship eu comecei em março, eu fiz no museu de ciências que fica no centro de Charlotte. É muito, muito, muito legal. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu comecei em março e acabou em julho. De março até abril, assim, meio de maio, foi só as sessões que a gente se encontrava semanalmente para poder aprender coisas sobre a vida adulta e tal. Eles são bem legais, é um lugar... Aprender a costurar, eu ia... marcenaria. Isso, a gente aprendeu a costurar, coisas de marcenaria, coisas básicas assim. Finanças, como lavar roupa, sabe? Essas coisas assim básicas e outras coisas mais divertidas. E pensa, ganhando para isso, né? Então, esse foi o internship, ele é pago. Então, ela ganhou para saber coisas básicas que eu achei, assim, sensacional. Porque quando a gente pensa no primeiro emprego, ela teve o melhor primeiro emprego da vida, eu falo para aluno. Porque as pessoas eram amáveis, tudo perfeito, assim, para ela, né? Porque muitas pessoas... estão no seu primeiro emprego, assim, e é uma catástrofe, né? Marca isso para a vida inteira, né? Então, essa foi só a primeira parte, né? Eu não fiz só isso. Foi a primeira parte do internship, né? Mas, então foi essa a primeira parte. E aí depois, nas férias mesmo, que era finalzinho de maio, ali começo de junho, até meio, final de julho, foram um total de 100 horas, né? Só essa parte de trabalhar mesmo. Não foi um trabalho assim que eu tinha, se tem uma coisa para fazer, vai lá e faz. Eu era uma interna de uma bioquímica do museu, cada um podia escolher, né, eram em torno, são 3 locais eu acho, no local que eu tava, eram em torno de 10 pessoas, e aí cada um podia escolher a área que você queria ficar. E aí tinha várias áreas diferentes, e aí eu escolhi bioquímica porque tem muito a ver com o cérebro, o corpo humano. Sabe aquela parte do Museu de Ciências que tem só corpo humano, os órgãos, como funciona isso, microscópio e tal? Foi essa parte que eu fiquei, só que eu fiquei por trás das câmeras também, né? Então, o laboratório, como fazer as exposições. Eu mesma fiz uma exposição só minha. Foi muito, 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 muito legal. As pessoas lá são todas muito queridas. É um lugar muito mente aberta, sabe? Bem acolhedor. Então, foi um lugar muito bom de estar. A minha mentora, que seria a bioquímica que eu estava sendo interna, ela também muito legal. Até hoje a gente conversa, assim. Ela me ajudou com outras partes do processo de aplicação para a faculdade, enfim. Então, assim, ela é super querida. As outras pessoas também. E aí foi basicamente isso. Aí depois chegou as senhoras, a gente fez até uma confraternização, uma festa depois, para todo mundo se encontrar. E aí, nesse meio tempo, eu ia lá 2 vezes por semana.
por 2 meses, mais ou menos. Uhum. E 2 vezes por semana, outros 2 dias da semana, eu fazia voluntariado. Não, uma vez por semana eu fazia voluntariado em 2 hospitais. Bem famosos aqui da Carolina do Norte, né? Os 2 praticamente únicos dos hospitais, né? Mas aí eu fazia voluntariado lá. Tem a opção de fazer voluntariado dependendo de como você aplica, da onde você procura, enfim. Aqui o problema é que eu acho que as informações são meio que ocultas, sabe? Você tem que ir atrás sozinho para poder procurar. Tem um manual, e achar. né? Olha, aqui, aqui e ali. Exato. Gente, olha que coisa linda o céu. Não sei se dá pra ver ali. Nossa, olha ali, tá muito Meu, largo, olha ali muito também. Pois é. Meu Deus, coisa linda. Tá, desculpa. Enfim, e aí eu fui atrás. Então eu sei que se você, por exemplo, num dos hospitais que eu fui, se você procurar e fizer, só que já tinha passado o deadline para se inscrever para esse tipo de voluntariado, você vai lá e voluntaria nas funções dos médicos dos hospitais. Não sei se dá para explicar isso muito bem. Mas, enfim, você pode fazer shadowing, você pode fazer até um internship lá mesmo. É bem legal, bem legal. Só que já tinha passado a deadline, eu não vi para poder se aplicar e tinha muita gente aplicando. Então, eu apliquei para ser voluntária para outras funções do hospital. Então, nesse hospital, por exemplo, eu eu assava cookie e entregava para as pessoas. Então essa era uma das funções. Se eu quisesse continuar, eu continuaria. Mas eu decidi fazer só no verão mesmo. Mas aí eu poderia trocar de funções. Então, por exemplo, tinha isso, tinha gente que ajudava na locomoção das pessoas que entravam no hospital. Então, por exemplo, se precisava de cadeira de rodas, ia lá, ajudava, levava de um lugar para o outro. Tinha pessoas que iam de quarto em quarto, das pessoas que estavam hospedadas não, né? As pessoas que estavam lá no hospital, se precisava de Porque acho que cobertor, ninguém quer se hospedar no hospital, não. se precisava de cobertor, essas coisas assim. Então, assim, você podia fazer várias coisas, né? E nesse outro hospital eu ficava lá num balcãozinho, num lugar lá, dando direção para as pessoas. Basicamente isso que eu fazia. Nesse hospital que eu dava direção, eu fiquei 4 horas por dia, né? Uma vez por semana. E no outro eu ficava 2 horas. E foi basicamente isso que eu fiz. Então, o meu verão foi bem cheio. Ela fez, gente, na Atrium E na e na Novan. E aí eles são muito próximos ali de Charlotte, né, de hospital. E ela ia a pé de um para o outro e daí eu a pegava, né. Então, esses foram seus trabalhos voluntários. Assim, você fez mais trabalho voluntário? Porque você também, por exemplo, tinha algum evento, alguma coisa, a Lili sempre convidava também, tudo isso era trabalho voluntário que ela fazia também, ela fez alguns eventos. E também você fez outros trabalhos remunerados aqui, como cuidar de criança. Sim. Alguns outros, os voluntariados que eu falei, que eu fiz mais pro fim do ano passado, né, que foram, por exemplo, nesses eventos eu ajudava, eventos que a Lili chamava também das Mulheres Brilhantes eu ajudava. Você fez aquele de deficientes? Esse foi um dos eventos que eu fui, que se chama Special Olympics, aqui nos Estados Unidos é bem famoso, acho que nos Estados Unidos todo. É bem legal, uma Olimpíadas para pessoas com deficiência, então eu ajudei lá, mas eu ajudei na parte de vendas. Pela escola dava pra você também, é bem legal você ajudar, você se inscrevia lá, só que eu não sabia disso, aí eu descobri depois, mas você se inscrevia e aí você podia ir com a pessoa com deficiência que ia competir, você ia acompanhava ela durante todo o trajeto. Que legal. Então é bem legal isso. Enfim, tem várias oportunidades diferentes. E trabalhos remunerados também, eu fiz alguma coisa aqui, outra ali, tipo babysit, então eu cuidei de algumas crianças. Animal também, enfim, essas coisas assim. Que isso também aqui é bem comum de adolescente fazer. Redes sociais, né? Te ajudou também. Enfim. Várias coisas. A Luísa está sempre se virando. Sempre foi, gente. Coisa. Desde o Brasil, ela já empreendia, tá? No Brasil, ela fazia donuts para vender na escola. Né? Cuidava das redes sociais, ainda cuida das redes sociais. Cuidava das redes sociais, de algumas amigas minhas psicólogas, a minha também ela cuidava, tudo mais e tal. Enfim, ela sempre se virou. Aí, só pra gente terminar, porque eu queria continuar indo com a luz aqui, que vai acabar essa luz, então a gente vai terminar o vídeo rapidinho. Mas eu queria que... Você sabe onde as pessoas conseguem encontrar esses voluntariados? O site? Como eu falei, as informações são um pouco ocultas, então você tem que ir procurando, clicar link, que vai para link para poder achar. Mas, no geral, as
os que eu achei foram na minha escola. Então, por exemplo, o internship eu vi um panfleto lá na escola, alguns voluntariados, umas pessoas da minha escola que falaram, ou no clube do Student Council que anunciava alguns voluntariados para fazer. Então foi mais assim. Mas acho que a Lili tinha me passado também uma lista de alguns lugares. Então, por exemplo, do Special Olympics, eu consegui através dessa lista. Mas assim, basicamente, se você entrar, pesquisar, por exemplo, no hospital, vai no hospital do estado que você mora. Vou dar um exemplo daqui, da Atrium Health. Você pesquisa Atrium Health Volunteer. Você vai clicar lá, você vai achar um monte de opção para todas as idades, todas as funções, várias coisas. A mesma coisa para internship. Então, tenta pensar também nesses lugares menos prováveis. Então, por exemplo, o Museu de Ciência. Eu não sabia que dava para fazer internship lá. Então, tenta pensar nesses lugares e pesquisa do lado. Internship ou volunteering vai aparecer, pode ter certeza. É isso. Muito obrigada pela sua presença ilustre no meu vídeo. Tô tentando, ó, gente, não tem pau, a agenda dela é cheia, viu? Trabalhando. Galera, muito obrigada por você que ficou aqui até no final do vídeo, né? Se você ficou até o final, deixa um comentário pra gente, pode deixar uma pergunta pra Luísa, ela pode ajudar no que ela puder aí responder, né? Pra ajudar vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal. Vamos rumo aos 5.000 inscritos, estou aí na luta. Se inscreva no canal da Luísa também. Se você tem um filho adolescente, pede para ele seguir a Luísa, porque vai ajudar bastante. A Luísa sempre traz dicas aí importantes, necessárias, né? Então, tanto o TikTok dela, o Instagram, tanto o TikTok quanto o YouTube, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!